boa noite aos amantes de futebol, não só do Brasil, mas também do Tocantins. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Miracema Esporte Clube, de Miracema do Tocantins. A gente vai fazer uma entrevista com um dos que já foi dirigente e jogador também, que é o seu João Alberto. Boa noite, seu João. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente dá prosseguimento à história do Miracema, a gente formulou algumas perguntas para o seu João, que são as seguintes. A primeira: em que ano e sob quais circunstâncias foi fundado o Miracema Esporte Clube? Olha, o Miracema tem duas histórias, né? Então a gente vai começar a contar antes de o que ele foi do Tocantins. Tá? Mais ou menos na década de 70, né? Foi fundado o Miracema, se reuniu para fundar o Miracema. De 70, né? A primeira nasceu o Miracema Esporte Clube, né? Miracema Esporte Clube. Nasceu na década de 70. 70. Certo. A segunda história, ele já, na verdade, ele renasceu no caso, então, né? Foi, porque o Miracema, ele é o fundador, né? Depois nós vamos falar do fundador do Miracema Esporte Clube. Eles teve que se mudar para Miracema. Então deixou e não teve ninguém para tomar de conta. No futuro a gente vai contar a história para vocês entenderem melhor como é que é. Miracema nessa época, então, era Miracema de Goiás, então, Miracema do Norte. Miracema do Norte. Só para a gente entender. Aqui a segunda pergunta é: quem foram os principais idealizadores ou fundadores do MEC? Olha, teve vários, mas o fundador do Miracema Esporte Clube foi o José de Arimateia, conhecido como Zezé. José de Arimateia. José de Arimateia, conhecido popularmente como Zezé, certo. Ele teve a ideia. Ele teve a ideia com os colegas, né? Da Miracema Esporte Clube. Mas a ideia surgiu-se de um grupo, mas ele que era o cabeça. Entendi. Então a gente vai seguir para a terceira pergunta, na verdade. Qual era o cenário esportivo de Miracema na época da criação do clube? Como é que era o futebol aqui, na verdade, em Miracema do Norte, nessa época, né? Na década de 70, da criação de Miracema? Rapaz, era até difícil falar, porque era muito precário, sabe? Não tinha condição, a situação era difícil, né? Não tinha campo, era só uma força de vontade de se reunir, de material praticamente não tinha nenhum, era força de vontade para jogar. Certo. Dito isso, a gente vai para a quarta pergunta. Qual foi o primeiro campeonato disputado pelo MEC? Olha, nessa época eu era criança. Eu lembro que o pessoal ia treinar e eu ia junto, tá, para assistir o treino dele, observando se tinha algum, porque não faltava, sempre faltava algum jogador. Eu ficava observando, né, se estava faltando um jogador para mim poder entrar para brincar com ele. Mas, assim, de lembrar de campeonato, porque era muito difícil ter campeonato. Uma, porque as condições de viagem, de estadia da cidade, era praticamente impossível ter campeonato. Mas teve algum torneio que o senhor se lembra, assim, para esse torneio? Naquele tempo tinha muito quadrangular. Tá? Assim, e eu vejo que, em certa parte, aquele tempo era até melhor, porque hoje eu vejo o futebol aqui em Iracema diferente. Porque se reúne só o campeonato. É um campeonato, reúne aquele grupo, chama um, dois de fora, praticamente o time todo de fora. Naquele tempo não, sempre os jogadores eram os mesmos, estavam juntos. Então assim, quase todo final de semana tinha um amistoso para sair para jogar fora, né? Tinha um quadrangular na cidade, mas campeonato mesmo, quase não tinha. Não tinha, na verdade. Tinha esses quadrangulares, né? Então a gente vai partir para a quinta pergunta. Quais eram as cores, o escudo e os símbolos originais do clube? Eles mudaram daquele tempo para agora? Eu falei para vocês, as cores eram vermelho e branco, tá? O escudo triangular, parecendo o escudo do Vila Nova, com o nome MEC. O símbolo MEC, saleta, MEC. Sim. Assim, parecia muito com o símbolo do Vila Nova. Sim. Tá? Aí, como você falou, depois teve outras mudanças.
Tá? Depois que surgiu a capital e teve outras mudanças, mas a gente vai falar mais. Tá. Realmente, eu conheci o MEC com o Triângulo do São Paulo, né? Que é os que mudou agora para os dias, até os dias atuais, eu acho que permanece esse, né? Certo. Pergunta 6. Onde o clube mandava seus jogos e como era a estrutura do estádio? Ele mandava os jogos dele. Começou na Praça da Elci Moraes, não sei se vocês lembram, lá tinha um campo. Não. Aí depois mandava o campo aqui, onde é o fórum hoje. Ali tinha outro campo. Tinha um campo. Não sei se vocês ouviram falar nessa história. Pior que não. Eu lembrava, já contaram algumas histórias, do Batistão, né? Não, o Batistão foi bem mais pra cá. Foi bem mais pra cá, que já era antigo, né? Então, não tinha um lugar muito específico, né? Tinha... É lá na Praça da Elci e depois veio pra cá. Não tinha um campo lá, né? A cidade foi crescendo e foi. Sim. Aí veio pra cá. Aí que foi o que mais se o ajuda do Miracema de Esporte Clube foi aqui no estádio, Carecão, que eles chamavam. Era Carrecão? Barro Público. Aqui no Barro, você olhava assim, tava cá, até mesmo. Era esse aqui que era o Carecão, de fora. O da Praça da Elci tinha o nome também? Mas tinha o Carrecão. Tinha, assim, lá da Verocê, eu não tenho assim muita lembrança desse campo. Então o Carecão aqui se remete então àquele barrão branco duro. Dura, barro vermelho. Barro vermelho. Vermelho? Mas era engraçado, porque todo dia Tinha gente. tinha treino. Esse Era negócio se empenhava, então. dava 5 horas, estava todo mundo. A semana, o mês, o ano todo. Então, a gente vai partir para a 7ª pergunta. Então. Como era a rotina de treinos? Só acabou de falar, mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Como era a rotina de treinos e a preparação física da equipe? Tá engraçado, né? Falar sobre essa preparação, porque não tinha. Tá? O treinador, que era o preparador físico, era o diretor, era o presidente, então, ele chegava lá, mandava voltar para correr, voltava ele cedo para cortar, sair na casa de um, acordando de madrugada, né? Não tinha véspera de jogo. Aí ele saía, quando não tinha, só treino. Chegava, dava aquele voltinha no campo, só a voltinha mesmo para aquecer, aí botava, vamos para um lado, vamos para o outro e vamos ver. Vamos pro jogo. Aqui tem a 9ª pergunta. Não, na verdade é a 8ª. O clube contava com categorias de base ou projetos sociais ligados ao futebol nessa época? Existiu. Já em 80, 82, 83, o José Guilherme Matéria, ele chamou um grupo, tá, de jovens de 15 a 18 anos para fazer a time de base do Miracema Esporte Clube. E se denominou escolinha, tá? Aí nessa escolinha é que tinha esses, aí da onde eu comecei a fazer parte da igreja. Eu ia treinar com ele lá, mas aí dessa parte desse aí, que a gente começou a jogar, fazer a escolinha, futebol. Tá certo. Quais foram os principais campeonatos disputados pelo Miracema? Como eu falei, não tinha assim, espécie de campeonato, tinha quadrangular. O pessoal ia muito em Conceição do Paraguai, Carolina, tinha muito quadrangular, Porto Nacional, mas esse campeonato mesmo não tinha. E os jogadores então? Todos de Miracema. Todos o time de Miracema. Todos. Mas eles iriam, né? Não falava que era para ir jogar, tá? Todo mundo. A semana toda, véspera de jogo, não faltava um nos E treinos. Miracema que era meio difícil, então, os campeonatos, né? Miracema em si, como era cidade pequena, né? Praticamente tinha um médico. Depois surgiu outros times, surgiu o Operário, depois veio o Banco do Brasil, mas sempre era quadrangular. Tá certo. A 10ª pergunta, o clube chegou a conquistar algum título estadual ou regional? Em que ano foi? Se sim, né? Não tem, como eu falei, porque não tem, Não tinha, né? mas quadrangular, Tinha. quadrangular era difícil. Eles fizeram alguma boa campanha nesses Quadrangular, torneios sim, fora? Nesses torneios fora, que você falou de Carolina, eles foram bem? Eles eram fortes.
Era forte. Muito forte, bem respeitado. As quadrangular tem muito dele. E ele falou assim, é pena porque eu não tenho, sabe, a sala de troféu que está lá na chácara. Ah, tá na chácara. Sabe, mas muito troféu, mas esse já o MEC. Já mais novo. De 90. Ah, de 90. Tá certo. A gente já vai contar mais essa história. Tá. A 11ª pergunta: existe algum jogo inesquecível na história do México que o senhor se recorda? Poderia descrevê-lo? É assim, um jogo difícil, um jogo grande? Rapaz, existe vários, né? Mas para mim tem um específico, tá? Sim, porque foi a primeira vez que eu com 17 anos, né? Jogar ali no Caracão, porque tinha o treinador José de Matéria, ele tinha uma chácara. E tinha esse jogo, tinha um tal de Faísca, do time de Carolina. De Carolina, Maranhão. Maranhão. Tá? E aí o lateral se machucou. E como o time era restrito, praticamente 11, era só os 11 dele, e para naquele tempo não tinha esse negócio de lesão não. Homem de aço. Homem de aço. E esse lateral se machucou. Né? E aí o Zezé, eu aqui no domingo, já de tardezinha, do sábado de tardezinha, e ele todo com a equipe dele concentrada na chácara dele, naquelas coisas, né? E passou em Roberto, chamou, eu falei assim, você dá conta de jogar amanhã? Pô, menino de 17 anos, não tinha visto, não bebia, não fazia nada, né? Só mesmo gostava de jogar bola e trabalhar. Eu disse, não, pô. E aí ele disse, não, eu não vou te levar não, tu vai ficar aqui na hora do jogo. Não deve medir, eu vou te buscar na hora. Então, assim, para mim esse jogo foi muito importante. Sim, do médico, porque eu estava presente. E era um time de Carolina muito forte. Muito forte. Muito forte, time bom mesmo. Ganharam o jogo? Ganhamos. E aí, só para. E aí o José, que era matéria, falou assim, Roberto, você vai jogar. Mas você não precisa pegar na bola, você vai marcar o país. Né? E eu falei assim, moço, eu tenho moleque de 17 anos, eu vou. E aí eu colei nele, né? Eu não joguei, mas ele também não jogou. Então, assim, nós ganhamos de 2-0 o jogo, sabe? Esse jogo. Então, o jogo do MEC, que ficou assim, e tem outros jogos, tem um jogo de Carolina, um jogo de Carolina da volta, que ele foi lá, porque nesse tempo já tinha, como eu falei, que ele tinha fundado a escolinha de Iracema, foi o primeiro jogo que a escolinha fez no pré-eliminado MEC Carolina. Não tem outro jogo que ficou na lembrança. Esse jogo lá foi em empate. O senhor foi também? Foi, mas esse eu joguei no juvenil. Ah, sim. Aí eu voltei pro meu lugar. Bom. Quem foram, na verdade, os jogadores mais marcantes que vestiram a camisa do clube? Rapaz, olha, Bertrand, Tião, você vai falar, Canetão, é o Chuchu, que é o prefeito de Tocantins. E tem vários aí. Não sei se eu falei, o Canetão, o Ruivan, o Carlos Ruivan. É um nome bem conhecido e respeitado, né? Assim, tem um nome bem conhecido que era o Bertrand, né? Bertrand e o Tião desse que nadam por aí. Partindo para a 13ª pergunta, quem foram os dirigentes mais importantes ao longo da história do clube do seu século? Rapaz, eu estou falando com o José. Isso foi ele que era o presidente, que eu falei, era o roupeiro, ele era o tesoureiro, ele era tudo. Ele é um entusiasta, falava. Entusiasta, ele ia pegar pesado dele. Fazia o treinamento. Para ver, quando ele saiu, de Iracema, que ele teve que mudar para redenção, o time deu uma caída. Afastou do futebol. Parou, né? Ele ficou nesse tempo, saiu e a escolinha tomou a função, né? Porque ficou a escolinha, mas só que a escolinha já teve outro problema que teve um jogo que o Zezé quis pegar uns 4, 5 jogadores da escolinha. E aí os jogadores que não iam, que jogaram da escolinha. Aí o Zezé disse que não ia dar um uniforme, e nesse tempo pra cá, aí a escolinha se separou do MEC, né? O MEC ficou para lá e a escolinha
ficou escolinha, só escolinha de futebol clube. E continuou com o nome de escolinha de futebol clube. Só que não era mais escolinha do MEC. O MEC continuou e a escolinha continuou, separado. A 14ª pergunta é, na verdade, você já até deu uma respondida dela, mas a gente vai para prosseguimento. Como funcionava a administração do MEC em sua época de atividade? É o que eu estava falando. Sou José de Arimatea. José de Arimatea, com o dinheiro dele, com o esforço dele, né? Ele tem bancada tudo. Algum jogador ajudava, mas ele tem bancada. Quando vinha os colegas para almoçar, para jantar em casa. Aqui em Paquetá também não tinha restaurante, né? Sim. A cidade da casa não tinha restaurante. A meta era essa, quando a gente ia jogar fora, a gente sabia que ia para casa do colega. Lá fora. E ajudar, né? A 15ª pergunta é, o clube passou por momentos de crise financeira ou política? O clube chegou até a tocar no assunto aí, mas a gente vai dar mais uma vez. Financeira era total. Não tinha condição. Era o São José que segurava as pontas. Porque não tinha patrocínio, ninguém ia atrás, né? Não tinha interesse. Era a vontade mesmo dos usuários da matéria. Não tinha assim, ajuda. Alguma aqui lá que dava ajudinha, que tinha condição melhor, mas entre o jogador. O jogador aqui. Qual foi a importância do Miracema Esporte Clube para o futebol tocantinense? O Miracema antigo ele deixou um legado bem grande, porque ele era um time conhecido e respeitado aqui no Norte Goiano. No Norte Goiano, né? Era um time muito respeitado, conhecido, tá? Então não deixou, porque eu acho que a pessoa tinha aquele respeito quando falava que era o MEC, Miracema Esporte Clube, de Miracema. Já era conhecido. Era conhecido. Então deixou um legado grande até hoje, né? Não falo, né? Já imaginando, você vai jogar com o Miracema. Já ia. Não é como hoje a gente vê que o time sai daqui e vai jogar bem em Tocantinópolis, 10, 12, 14. É uma vergonha. A 17ª pergunta é, como o clube influenciou a juventude e a cultura esportiva de Miracema do Tocantins? Essa que eu falei, assim, o incentivo do Miracema Esporte Clube foi fundar a escolinha. Porque não tinha, praticamente não tinha time de base. Então mesmo o José teve essa visão, né, de fazer essa escolinha, que era a base da escolinha, do MEC. Então ele fez a base, então deu incentivo daquele menino que ficava jogando time. Porque sempre tinha esse time, tinha o Botafogo, tinha o São Paulo, mas era assim, um time desorganizado. E o Zezé trouxe essa organização para a escolinha de futebol. A 18ª pergunta é, o MEC teve alguma rivalidade regional marcante? Como era esse clima? Geralmente aquele jogo, um clássico. Era como Carolina. Carolina, era sempre um jogo pegado. Sempre era um jogo pesado, sempre era um jogo difícil. Então, e assim, teve antes, mas eu lembro que uma vez fizeram 4 jogos. 4 jogos? Foi. O Carolina veio aqui, perdeu, fez revanche, aí ele foi lá. Aí ganhou, ele pediu revanche, veio aqui, né, ganhou. Aí pediu revanche, ficou lá de volta. Aquela rivalidade. E terminou ficando empate, o cara não ganhou. Né? Mas era engraçado essa partida, eu lembro um pouco. É um regional boa pra você ver. Carolina tá bem ali, né? Embaixo, E aqui mas Minas Mira longe. Miramonte era uma cidade pequena, né? Tocantins, tinha muito futebol, né? Paralímpico também, e pouco Nacional, que era o outro time mais assim que o Miracema jogava. Mas o mais marcante, Carolina. Carolina. Mas foi Carolina. E Conceição do Araguaia também. Conceição também? Conceição do Araguaia. O Santos. Santo de Conceição do Araguaia. Era o time de lá, Santo de Conceição. A gente vai partir agora para a 19ª pergunta. Você acredita que o Miracema Esporte Clube ainda vive na memória da cidade? Vive, muito. Assim, a gente que gosta do esporte, eu deixei um pouco mais, né? Assim, pelo jeito que fizeram, que tomou conta, que levaram o futebol. Então eu deixei um pouquinho futebol de lado e no campo. Mas quando a gente vai no campo, assistir o jogo, não tem como chegar aí, João Beto, é diferente hoje, né? Tempo do MEC, né? Era diferente demais. Hoje em dia esse jogador não quer jogar.
jogador não tem vontade. E a gente, no tempo de vocês, né, era diferente você jogar com vontade, sabe jogar hoje. Então, eu fico, qualquer pessoa assim mais de idade, que tem os seus 35 a 40 anos, lembra do Miracema. Com certeza, só lembrança boa. Só lembrança boa. Certo. A gente vai para a 20ª pergunta. Na sua opinião, a possibilidade de um retorno ou reestruturação do Miracema Esporte Clube? Na minha, não. Porque fizeram um processo muito difícil. Deixaram de participar do campeonato de sub-18 e o MEC pegou uma multa aí de Muito dinheiro. então eu não acredito. Porque de deixar de voltar não tinha nas categorias de base. Então eu não acredito. Que possa voltar assim fácil não, né? Quem sabe? Se tiver outro. Vem um investidor que goste, né? Mas aí ele vai ter que fazer um processo totalmente diferente. Aí é Esquecer até o passado para poder colocar um mundo. Então a gente vai partir mais para quase a nossa última pergunta, mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Se você pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações sobre o Miracema Esporte Clube, qual seria? Olha, primeiro, vamos ver essa pergunta aqui, tem uma pergunta aí que talvez o pessoal queira saber. Tá? O Miracema, ele deixou de existir durante os 4 a 5 anos. Ele só apostou do futebol, porque o José de Namaté foi para a Conceição do Paraguai. Sim. E aí não teve ninguém que Tomasse a frente. tomasse a frente do Miracema Esporte Clube. Só ficou a escolinha. E a escolinha ficou levando o nome do Miracema, mas com o nome de escolinha. E quando surgiu a capital, né, e aí se reuniu, aí já tinha diretor, já tinha presidente, já era uma estrutura um pouquinho diferente. Tá? Assim, quando mudou o Tocantins? Não, antes já tinha diretor, já tinha presidente, já tinha treinador, né? Então já era um pouquinho diferente. Com o surgimento do Estado do Tocantins, surgiu o primeiro campeonato semi-amador do Tocantins, que era o primeiro campeonato estadual, mas só que se denominou semi-amador, que podia ter jogador profissional e amador. E ela tinha da escolinha, acham todos bem de mudar o nome da escolinha. Aí teve reunião, teve 3 reuniões, né, porque o nome da escolinha é muito forte, que a escolinha ficou como fosse o médico, para onde o respeito era o mesmo. Era o mesmo, então a escolinha de Miracema. Quando falava escolinha, eu pensava que era só menino, mas era aquele time que foi criado junto. Tá? Os profissionais. Jogando junto, dá para ver como é que é. Era um time respeitado. E quando surgiu a capital, tivemos que reestruturar, colocar o nome do AMEC. Porque a gente achou que a gente vai chegar no campeonato da escola, surgiu do MEC, vamos colocar o nome do Miracema Esporte Clube. E aí fizemos uma assembleia, mudando o nome de novo para Miracema Esporte Clube. Aí quando fundou o primeiro time profissional, que tinha que ter já semi-profissional, né? Aí já tinha que ter contrato, jogador, já tinha que ter carteira profissional, aí já teve uma mudança. Isso em 80. 90, década de 90. Foi, eu esqueci. Em 90, aí já mudou para a Miracema Esporte Clube, aí voltou de novo em Miracema Esporte Clube. Só que ela não ficou apagada, Miracema ficou na escolinha. Certo. O povo se lembra de jogar contra a escolinha, lembrava do Miracema. E aí, nós finalizando, qual foi a outra pergunta que você falou aí? Mas já que o senhor tocou nesse assunto, depois dessa reestruturação, né, o Miracema começou a mandar os jogos aonde, nessa década de 90? Já foi ao estádio Castanheirão. O Castanheirão já existia. Porque o Castanheirão ele foi em 84, ele foi inaugurado pelo Sebastião Borba, prefeito na época, né? Em 84. Aí tinha um comandante, já com a Martins, a gente não tinha arquibancada, mas já tinha vestiário,
era um time demais. Mais estruturado. Mais estruturado. Aí o Miracema mandou passar. Aí o Everton começou a disputar o campeonato. Né? Aí que tinha o municipal, né? Fazia o municipal e o estadual. O municipal tinha rivalidade com o TEC. Com o TEC, né? Aquela rivalidade grande. Miracema e Tocantins. O time da cidade. Depois desse time continuou no profissional, igualdade entre MEC e TEC, igualdade. O time da cidade. Aí, com o passar do tempo, a gente foi deixando de lado, né? Foi vendo eu fui caçando, né? E aí foi pegando outras pessoas e foi aonde acabaram com eles. Né? Acabaram com eles. Para a gente finalizar, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações sobre o Miracema Esporte Clube, qual seria? Sinceramente, né, que se tivesse alguém que tivesse coragem, peito, para rever o Miracema, que eu acho difícil nessa geração, eu queria ver, eu não queria assistir o jogo do Miracema Esporte com o nome de MEC. De MEC, né? Falar MEC. Não é Miracema, era MEC, que era conhecido como MEC. Então, era o meu sonho, que eu acho difícil, né, esse sonho, mas se tiver alguém que tenha a coragem, né, dignidade de erguer o Miracema Esporte Clube, né, esse pessoal mais novo, pessoal surgindo agora, é isso que eu queria. Tá certo. Então, a gente encerra por aqui, né, a entrevista com o Sr. José, na verdade, o Sr. João Alberto, a respeito do Miracema Esporte Clube, e agradecer, né, Sr. João? Obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Nós vamos outras. Não sei se eu respondi a altura. Foi muito bom, foi muito bom. Tem coisa que fica para trás, que Foi bom demais. Foi muito bom, obrigado. é uma história